Aqui Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e também Olitok 2020, favoritos para os Jogos de Tóquio, apresentando mais um livro dos Jogos Olímpicos de 1960. Olímpia, Roma. Olímpia, 1960, Roma. Heinz Magerlein foi quem organizou este livro. Aqui o livro, a capa dele, vou mostrar a capa. Olímpia, 1960, Roma, é só sobre os Jogos de verão disputados em Roma. Aqui as frases do Pierre de Coubertin, a editora Wilhelm Limpert Verlag, que é de Frankfurt. Já deu foco, desfocou. Wilhelm Limpert Verlag, de Frankfurt. É um livro alemão da Alemanha Ocidental, da então Alemanha Ocidental, sobre os Jogos Olímpicos de 1960. Aqui o Estádio Olímpico, Olímpia 1960, 17 Olympische Sommerspiele em Roma, Heinz Magerlein, Wilhelm Limpert Verlag. É a editora, a Wilhelm Limpert Verlag. E o Heinz Magerlein colaborou em outros livros, lá dos Jogos de 1956, aquele livro do Comitê Olímpico Nacional da Alemanha Ocidental. Aqui o Willi Daume, que era o presidente da organização esportiva da Alemanha. Aqui várias fotos dos locais de competição dos Jogos, Palácio do Esporte, Palácio dos Esportes, Palácio do Congresso, o estádio de natação aqui, depois o local das disputas de futebol, o estádio olímpico, embaixo aqui o lugar do basquete, que foi o Palácio de Esportes, e aqui, por último, a Basílica de Macentio, onde foram disputadas as provas de luta. Então, toda a descrição aqui dos locais de competição dos Jogos de Roma. O brilho dos Jogos dos nossos tempos. Aqui a Roma Antiga e a Roma Nova, o contraste entre as duas civilizações. Aqui a Vila Olímpica. Os atletas alemães, na Vila Olímpica, 1.895 alojamentos, quartos, para cerca de 7.000 atletas de 85 nações. Aqui o Armin Hari, que foi campeão dos 100 metros. Aqui os alemães, já no alojamento. E lembrando que a Alemanha competia unificada, Aqui o desfile da Alemanha, tanto competidores da Alemanha Oriental quanto da Alemanha Ocidental. A condução da bandeira olímpica, o fogo olímpico sendo aceso em Olímpia, utilizando lá a luz solar, a pira olímpica. Essa pira aqui não é na Praça do Camp Dog, não é no Estádio Olímpico. As bandeiras, aqui a bandeira olímpica hasteada, a bandeira de Roma, da Itália. Aqui a cerimônia de abertura, passando o Ever Brundage com a bandeira olímpica. E aqui o rei da Itália, o primeiro-ministro da Itália, o presidente de Estado da Itália, Giovanni Gronchi, que declarou abertos os Jogos. A revoada dos pombos, os pombos da paz, as delegações perfiladas, e aqui o juramento olímpico, proferido pelo italiano Adolfo Consolini, campeão do lançamento de disco nos Jogos Olímpicos de 1948, em Londres, 12 anos depois, proferindo o juramento olímpico. Lembrando que a Itália, 4 anos antes, havia sediado os Jogos Olímpicos de Inverno, em Cortina d'Ampezzo. Aqui a largada dos 100 metros,
uma foto curiosa, 3 atletas do resto do mundo e do outro lado 3 norte-americanos, em que o Redford do Reino Unido, o Armin Hari que ganhou a medalha de ouro, o David Syme e o Peter Redford do Reino Unido conquistou a medalha de bronze nessa prova de 100 metros. Aqui uma eliminatória, o Armin Hari chegando à frente do David Syme dos Estados Unidos e tendo um polonês atrás dele, Marian Foyk. Marian Foyk chegou na 3ª posição nessa eliminatória, né, semifinal, na verdade, dos 100 metros. Aqui a final dos 100 metros, a chegada dos competidores. Primeiro aqui o Armin Hari, da Alemanha, o Peter Redford, do Reino Unido, o Steven Figueroa, de Cuba, Ray Norton, dos Estados Unidos, Frank Buddy, dos Estados Unidos, e David Syme, também dos Estados Unidos. É até curioso termos aí 3 competidores do resto do mundo, Alemanha, Reino Unido, Cuba, e do outro lado 3 norte-americanos. Aqui uma tomada lateral, né? A vitória do Armin Hari, da Alemanha, o Redford aqui alcançou a medalha de bronze, né? Por essa tomada não parece, né? E aqui o David Syme, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de prata. Uma heróica medalha de prata do David Syme, que sofreu uma queda na chegada. Os Estados Unidos venceram o 4%, chegaram na frente, mas erraram passagem de bastão e foram eliminados. Aqui mais uma foto dessa prova, aqui o photochart, com a chegada do Armin Hari à frente do David Syme. Os atletas no pódio, David Syme, o Hari, o Peter Redford, do Reino Unido, né, um intruso aí na briga dos americanos contra o alemão. E aqui novamente o Armin Hari recebendo sua medalha, os cumprimentos e cruzando a linha de chegada na 1ª posição. O Armin Hari ele tinha como característica a forte largada, ele largava muito bem, e o que conferia, né, ele conferia uma vantagem em relação aos demais competidores. A prova de 200 metros, vencida pelo italiano Livio Berruti, superou o norte-americano Lester Carney, e o Seia, da França, acabou ficando com a medalha de bronze. Aqui uma prova classificatória, o Livio Berruti fazendo a curva e uma pomba no caminho dele. A chegada, mais um momento da chegada, tanto o Carney quanto o Livio Berruti acabam sofrendo quedas. Uma chegada bem forçada, bem numa arremetida final muito forte. E aqui os dois ao chão, ao solo. A final dos 400 metros também seguiu um estilo parecido, né? Parece que nesses Jogos de Roma os atletas estavam realmente se atirando em busca da medalha de ouro, literalmente se atirando em busca da medalha de ouro. Aqui o norte-americano Otis Davis, que venceu essa prova de 400 metros, sendo surpreendido pelo alemão, o Karl Kaufmann. Pela foto, né, que você vê o alemão dando a arremetida e o norte-americano de boca aberta olhando para o lado, parece que o americano foi surpreendido pelo alemão. Foi mais uma medalha de ouro para os Estados Unidos. Aqui uma vista lateral da chegada, né, uma vista do outro lado, do lado de fora da pista. Aqui o Otis Davis superando o Karl Kaufmann, da Alemanha. E aqui a foto da chegada, do photochart. E a medalha de bronze ficou com a África do Sul nessa prova. Mais um momento aqui, o pódio, né, do Kaufmann, Otis Davis e o Mal Spence da África do Sul, aqui ó, South Africa. O competidor da Alemanha, o Manfred Kinder, 5º colocado. E aqui o choro do Otis Davis, conquistando essa duríssima medalha de ouro para os Estados Unidos na prova de 400 metros.
Mais uma prova aqui, a prova de 800 metros, uma eliminatória. E aqui o Karl Kaufmann, que ficou com a medalha de prata nos 400 metros. A chegada da final dos 800 metros, mais uma final empolgante desses Jogos de Roma. Aqui o Murray Halberg, o Peter Snell, da Nova Zelândia, que depois seria campeão também na prova em 1964, vencendo, né, chegando à frente do Roger Moens, da Bélgica. O Moens olhando para o lado na arremetida final do Peter Snell. E aqui uma passagem da prova de 800 metros. Grande resultado do Peter Snell. Todas as provas, 100, 200, 400, 800, tiveram chegadas empolgantes, com os atletas se atirando para conquistar a medalha de ouro. Essa daqui não. Final dos 1.500 metros, vencida pelo australiano Herb Elliott. Herb Elliott deu uma arremetida tão forte que colocou 20 metros em relação ao segundo colocado, quebrou o recorde mundial e obteve a medalha de ouro. Aqui já a prova dos 5.000 metros. A vitória ficou com esse daqui, o neozelandês Murray Halberg, que o Hans Grodotzky da Alemanha obteve a medalha de prata, e o Zimny da Polônia foi o medalhista de bronze nessa prova de 5.000 metros. Aqui Murray Halberg, o Zimny, Andrei Zimny, e aqui o Hans Grodotzky da Alemanha, alcançando a medalha de prata. E os 3 atletas no pódio, Grodotzky, Halberg e Zimny. Grande resultado aí, Nova Zelândia, Alemanha e Polônia no pódio. Hoje totalmente diferente essa configuração na prova de 5.000 metros. A prova de 10.000 metros, aqui também o Grodotzky liderando a prova, seguido pelo Pyotr Bolotnikov da União Soviética, outro soviético, Desichakov, e o Power da Austrália, que acabou ficando com a medalha de bronze. Aqui o pódio, o alemão Grodotzky recebendo a medalha de prata, e o soviético na primeira colocação, Pyotr Bolotnikov, conquistando a medalha de ouro. Mais competições de atletismo, aqui a cena da maratona, né? Olha, chegada aqui no Coliseu, não, onde que foi a chegada? No Capitol. Aqui no Capitol, a largada e chegada da maratona foi vencida pelo etíope Abebe Bikila, foi a primeira medalha de ouro da Etiópia na história dos Jogos Olímpicos. Também a primeira medalha. Abebe Bikila correu a prova descalço, quebrou o recorde mundial e obteve a medalha de ouro. Correu em 2 horas e 15 a maratona. Foi um feito notável desse grande atleta etíope, Abebe Bikila, que posteriormente foi campeão nos Jogos de 64, com um recorde mundial, fazendo em 2 horas e 12, e ainda participou, machucado, dos Jogos Olímpicos de 1968. Veio a falecer em 1973, nos anos 70, né? Estava em cadeira de rodas, sofreu um acidente. Não lembro se foi acidente, se foi algum ataque cardíaco que deu nele. Acho que foi ataque cardíaco, e acabou ficando cadeira de rodas. Que o grande Abebe Bikila, um dos maiores nomes desses jogos. A final dos 110 metros com barreira, um domínio absoluto e absurdo dos atletas norte-americanos. E aqui os atletas May dos Estados Unidos. Ó, a última barreira da direita para a esquerda. May dos Estados Unidos, Kellum dos Estados Unidos, Lauer da Alemanha, ficou em 4º lugar, medalha de prata, May, Kellum, medalha de ouro, Lauer, 4º colocado, que o Dantilhas Gardner, 5ª colocação, Shishtiakov da União Soviética, o 6º,
E Jones, dos Estados Unidos, medalha de bronze. Esse aqui é o Rhys Jones, que foi campeão depois nos Jogos de 1964. Então aqui temos o campeão de 1956 e 60, o Lee Kelley, o May dos Estados Unidos, e aqui o Rhys Jones, que foi o campeão em 1964. Os competidores aqui nessa foto, né? Aqui nas fotos, o Kelley, Gardner, Lauer, o May e o Jones. E aqui a chegada da prova. Curioso que parece na prova que o May chegou à frente do Kelley, mas não foi isso que aconteceu não. Lee Kelley acabou conquistando a medalha de ouro na prova, nessa prova de 110 metros com barreira, e o bicampeonato, que ele havia sido campeão 4 anos antes em Melbourne. Que mais provas de atletismo, prova de 400 metros com barreira, a vitória do Glenn Davis dos Estados Unidos. E aqui interessante, ó, o Howard dos Estados Unidos, que estava aqui quase em segundo lugar, acabou com a terceira colocação. Um alemão, Yantz, quebrou o recorde europeu, ficou em quarto lugar. Aqui o Glenn Davis dos Estados Unidos, que obteve a medalha de ouro, né? Howard, que foi bronze. O Davis, que foi medalha de ouro. E aqui o Cushman dos Estados Unidos, que estava na quarta colocação e deu uma arremetida final que ele garantiu a medalha de prata. Olha aqui esticado, né? E os outros competidores, né? Aqui o Glenn Davis do lado dele. Interessante a arremetida do Cushman. Aqui a prova de 3.000 metros com obstáculos, vitória do Zdzisław Krychowiak, polonês, conquistou a medalha de ouro nos 3.000 metros com obstáculos, segundo lugar do soviético Nikolov. Nikolai Sokolov. Nikolov não, é o Sokolov, Nikolai Sokolov. E o medalha de bronze foi o Semyon Rishichin, também soviético. Aqui a vitória do Krychowiak. Em 1980, outro polonês, 20 anos depois, Bronislaw Malinowski, assegurou a medalha de ouro nessa prova de 3.000 metros com obstáculos. O salto em altura, a vitória do Robert Chavlakadze, da União Soviética, pulou 2,16, um salto de 2,16 metros, saltava no estilo rolo ventral. E aqui o norte-americano, o famoso John Thomas, que ficou com a medalha de bronze. Ainda ficou atrás de outro soviético, o Valery Brumel, que foi campeão posteriormente em 1964, em Tóquio. Aqui as competições o salto em distância, a vitória do norte-americano Ralph Boston, conquistou a medalha de ouro com um salto de 8,12 metros. Foi uma competição muito apertada entre ele, o soviético Ovanesian e outro competidor norte-americano. Aqui um competidor alemão, ficou na quarta colocação, quebrou o recorde alemão, Manfred Steinbach. E aqui os competidores que chegaram ao pódio. Robertson, dos Estados Unidos, medalha de prata. Ralph Boston, dos Estados Unidos, medalhista de ouro. E Igor Ter Ovanesian, da União Soviética, medalhista de bronze. A diferença entre eles foi mínima, nem 10 centímetros separaram. Medalha de bronze do campeão da prova. Será que foi nessa prova? Está aqui falando que acertou 8,11.
Depois eu confirmo isso dos centímetros, mas a diferença entre eles foi mínima. O salto triplo, outro alemão aqui, o Manfred Hintze, ficou em 7º lugar. O grande campeão da prova foi o polonês Józef Schmid. Józef Schmid sucedeu ao grande Ademar Ferreira da Silva, que havia sido campeão em 1952 e 56. O Ademar participou dos jogos em 60, mas não conseguiu classificação para a final. E o Schmid foi acompanhado no pódio pelos soviéticos Goriaev e Witold Kreyer, que havia ficado em 3º lugar nos Jogos de 1956. Aqui o Don Brack, dos Estados Unidos, conquistando a medalha de ouro no salto com vara, mais uma para os norte-americanos, que desde 1968 dominavam a prova. E aqui as provas de lançamento, né? No disco, o alemão Lothar Milt, que não conseguiu chegar ao pódio. E aqui os medalhistas. Um domínio integral do pódio com os atletas norte-americanos. Nesse primeiro pódio aqui, esse domínio arrasador dos Estados Unidos, a medalha de prata para o Rink Babka, a medalha de ouro para o Alfred Orter dos Estados Unidos, que havia sido campeão em 1956, e a medalha de bronze para o Richard Cochran, deve ser Richard, depois confirmo o nome dele, que obteve a medalha de bronze. E aqui no arremesso de peso, de novo, mais um pódio só de norte-americanos. William Nieder conquistando a medalha de ouro. A medalha de prata ficou com o Perry O'Brien, dos Estados Unidos. E o bronze ficou com o Dallas Long, também dos Estados Unidos. Curioso notar que o Dallas Long foi campeão em 1964 e o Perry O'Brien foi campeão em 1952 e 1956. Então, três competidores, né, no pódio, todos eles foram campeões olímpicos. É um pódio com 3 campeões olímpicos na prova de arremesso de peso em Jogos Olímpicos. Aqui o martelo. No martelo, a vitória ficou com o soviético Vassily Rudenkov, primeira vez que a União Soviética venceu a prova. Vassily Rudenkov conquistou a medalha de ouro. E o alemão Krüger, medalhista de prata no lançamento de dardo. Mais provas, aqui o revezamento 4x400, o Otis Davis fazendo a sua corrida. Os norte-americanos, aqui os alemães, que obtiveram a medalha de prata. Kaiser, Kaufmann, Resk e Kinder. A troca aqui de bastão, o Glenn Davis dos Estados Unidos correndo aqui pela equipe norte-americana. E aqui outra troca de bastão. Aqui fala que foi a última troca, mas não foi, porque a última troca não ocorre assim. A última troca ocorre mais ou menos assim, próximo da pista. E aqui quem fechou para o revezamento norte-americano foi o grande herói da equipe, né? O Otis Davis, que foi o vencedor da prova individual. Aqui um grande resultado dos Estados Unidos, que travaram uma bela disputa com a Alemanha nas provas, né, do atletismo. Aqui o revezamento 4 por 100 metros. Os Estados Unidos venceram a prova. A Alemanha ficou na 2ª colocação, mas os norte-americanos foram desclassificados por erro na passagem do bastão. Aqui uma troca, o Kuhlmann trocando o bastão, fazendo a passagem para o Armin Hari. E aqui os alemães comemorando a vitória. Bernhard Kuhlmann, Armin Hari, Walter Mahlendorf e Martin Lauer. Então eu vou encerrando aqui, depois vamos falar aqui do salto. Eu vou encerrando aqui, Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitok 2020 e o canal do YouTube Sovurs. Fiquem com essa bela imagem do revezamento norte-americano chegando à frente e não levando medalha de ouro para a Alemanha. Obrigado e até a segunda parte desse fantástico livro. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs.